A paz aos irmãos. Aqui em Romanos, vou deixar essa pequena reflexão dessa palavra aos irmãos, a cada um daqueles que ouvir essa mensagem. O exemplo de Abraão, capítulo 4. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar. Mas não, para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança, porém a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existia também para os que não são circuncidados. Pois já citamos as Escrituras Sagradas, que dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde, e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. O que eu quero passar essa mensagem é que o Senhor me revelou aqui no versículo 4. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que ele faz. Aqui na palavra está falando que nós não somos salvos por obras. Foi o que o Senhor me revelou. Vou ler novamente para ficar bem claro aqui. Ó. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. O que quer dizer nessa passagem, no capítulo 4, versículo 4, que o Senhor me revelou? Que quando nós trabalhamos na obra do Senhor,
Senhor, Ele nos recompensa, Ele nos abençoa. Por isso que quando fala, quando eu trabalho para o Senhor, eu sei que Ele cuida. Eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele cuida da minha casa, eu sei que Ele cuida dos meus, eu sei que Ele me abençoa e Ele me recompensa. Porque a recompensa não vem do homem. Muitas das vezes nós fazemos as coisas aqui na terra e nós trabalhamos na terra, nós recebemos a recompensa do homem. E às vezes, muitas das vezes, muitos ficam insatisfeitos, né? Mas quando nós trabalhamos na obra do Senhor, a recompensa vem do Senhor. É Ele que nos abençoa, é Ele que é o provedor de tudo nas nossas vidas. E o que eu quero dizer com essa passagem é que nós não somos salvos por obra. Aqui está explicando claramente que nós somos salvos pela fé. Porque na palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não herdaremos o reino de Deus. Porque a fé lá em Hebreus 11 fala que a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera no Senhor. E nós trabalhamos na obra do Senhor, nós fazemos para o Senhor, e o Senhor não nos deixa nós de mão vazia. Nós não somos salvos por obra. O que o Senhor me revelou nessa palavra é que nós não somos salvos por obra. Nós somos recompensados, abençoados pelo Senhor, mas nós somos salvos pela fé. Porque Abraão, como está escrito aqui na palavra do Senhor, ele é o nosso pai espiritual da fé. Ele é o nosso pai da fé. Deus provou Abraão até o último instante. Abraão foi um homem de fé, que Deus pediu o seu filho, Isaque, o filho da promessa. Mas Deus, ele não mata a promessa, porque Isaque era a promessa. Mas Abraão foi provado por Deus até o último instante. Então isso significa que Abraão creu. Assim somos nós que temos que crer em Cristo Jesus, no nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Se nós crermos na existência do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, de Jesus, nós seremos salvos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não crer na existência de Deus, como que nós poderemos ser salvos por Ele? Como que nós podemos ser resgatados por Ele? Se é Ele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é através do Filho de Deus, de Jesus Cristo, que veio, que pagou um alto preço por cada um de nós, para que nós viéssemos herdar aquele lugar que foi garantido para nós, porque Jesus veio e pagou um alto preço para cada um de nós. Veio para os seus e os seus o negaram. Veio para os seus e os seus rejeitaram. E nós somos privilegiados, porque nós não vemos Jesus, nós não vemos o Pai, mas nós sentimos, nós temos a presença, nós temos o Espírito Santo. Nós somos mais privilegiados ainda porque nós não vemos, mas nós cremos de canturi alamanais. Nós cremos na existência de Deus. Nós cremos que Ele é um Deus invisível, mas Ele se faz presente. Ele se faz presente nas nossas vidas. Porque Jesus, Ele veio, mas Ele foi.
E ele não nos deixou órfãos, ele deixou o Espírito Santo. E aonde tem a presença de Deus, tem o Espírito Santo. E nós não somos órfãos, nós somos filhos e herdeiros do Pai. E nós temos que crer, nós temos que crer que Deus, Ele existe, Ele pode tudo e todas as coisas nas nossas vidas. Que o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo, Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus do presente, Ele é o Deus do futuro e será o Deus da eternidade, eternamente. Abraão, ele foi ali provado até o último instante, mas Deus viu a sua fé, Deus viu a sua fé e Deus não matou a promessa que foi Isaque, filho de Abraão, porque o Senhor não mata a promessa nas nossas vidas. E o Senhor lhe proveu no último instante aquele cordeiro, o Senhor proveu para que fosse sacrificado ali no lugar da promessa. Por isso que Abraão é o nosso pai da fé. Abraão creu antes mesmo de ser circuncidado. Ele creu no único Deus que pode tudo e todas as coisas nas nossas vidas. Ele foi um homem de fé. Ele foi até o último instante ali, levando o seu filho como sacrifício, como cordeiro ali para ser crucificado, para ser sacrificado ao Pai. Mas o Senhor o provou. O Senhor viu que ele sabia que o Senhor não mataria a promessa, que o Senhor ia prover. E assim somos nós, no nosso dia a dia, nas nossas vidas, nas nossas batalhas, nas nossas provações. Nós passamos, porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci e vós também vencerá. Mas nós vencemos em Cristo Jesus, sabendo que o Senhor, Ele nos ajuda, Ele não nos abandona, Ele cuida de nós, porque nós cremos que o nosso socorro não vem do homem, o nosso socorro não vem de baixo, o nosso socorro vem de um Deus todo-poderoso, nosso socorro vem do alto, de um Deus que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Nós cremos, nós passamos por situações nas nossas vidas, mas nós cremos que nós temos um Deus que tudo pode, que nos ajuda, nos socorre na hora da angústia, nos ampara. O Senhor nunca nos desampara. Nós cremos na existência desse Deus e que nós venhamos fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, porque se nós não tiver fé, nós não herdaremos o reino de Deus, porque nós temos que crer na existência desse Deus. Nós temos que crer que o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é que cura, o nosso Deus é que faz milagre, o nosso Deus é um Deus do impossível, o nosso Deus é um Deus que transforma, que liberta, que restaura, que restitui. É Ele que pode tudo e todas as coisas, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos enche da presença dEle. Oh, alabalachuri lamanais. Nós temos que crer na existência do nosso Deus e nós temos que somente adorar esse Deus que é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Ari barahashira barahas. É claro que nós temos que trabalhar para o Senhor, nós temos que fazer para o Senhor, nós temos que acrescentar para o Senhor. Nós temos que fazer o ide do Senhor, nós temos que ser discípulos do Senhor, mas nós não seremos salvos por obras, nós seremos salvos por fé, nós seremos salvos pela fé.
E quando a gente trabalha para o Senhor, nós temos a nossa recompensa, nós temos a nossa coroa ali, com as pedrinhas, cheia de pedrinha, quando nós fazemos para o Senhor. E o Senhor se agrada, mas que nós venhamos nos fortalecer na fé, na existência do Senhor. Porque se nós não acreditar que Deus, ele existe, nós não podemos fazer nada, nada nessa terra, porque tudo que nós podemos fazer aqui é através do nome de Jesus, porque é através do nome de Jesus que tem todo o poder, que tem toda a autoridade para pisar na cabeça de leões, leão e escorpião, para pisar na cabeça de serpente. É no nome de Jesus que nós temos todo o poder. É no nome de Jesus que nós podemos fazer maravilhas, milagres. É no nome dele, é no nome dele, é no nome de Jesus, no nome do Filho de Deus, no nome do Filho do Deus Pai Todo-Poderoso. É no nome dele. A honra é para Ele, a glória é para Ele, tudo que nós fazemos aqui é para Ele, porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação seja dada ao Pai, porque tudo é para Ele. Que nós viemos ser aqui simplesmente servos, que nós viemos nos humilhar diante dEle, porque nós somos filhos, filhos e herdeiros do Senhor. Nós iremos herdar aquele lugar que Jesus foi e preparou para cada um de nós, para que quando ele voltar para buscar a sua noiva lavada, remida, transformada, purificada, sem mancha, sem mácula, ele vai voltar quando a sua igreja estiver preparada, que somos nós, ele vai voltar e nos levar para que nós venhamos herdar aquele lugar a qual ele foi, preparou para cada um de nós. Mas ori barahashira barahas, mas que nós venhamos fortalecer nossa fé, que nós venhamos que Deus venha cada vez mais nas nossas vidas, que a nossa fé venha a ser multiplicada, venha a ser aumentada, porque se nós não tiver fé, que Deus pode tudo e todas as coisas na nossa vida, se nós não tiver fé na existência de Deus, que nós venhamos ter a fé, a fé, a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera. E nós esperamos tudo no Senhor. Nós esperamos todas as coisas no Deus maravilhoso, no Deus a qual nós buscamos, no Deus a qual nós servimos. Ori barahashira barahas. Isso é ter fé. Por mais que muitas das vezes nós passamos por circunstâncias, por situações, venhamos ter fé, 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 fé no Senhor Jesus Cristo, que Ele pode tudo e todas as coisas. Fé no que Ele nos mostra, fé no que Ele pode fazer por nós. Porque na palavra do Senhor fala, se nós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode falar para aquele monte, para ele sair de um lugar e ir para o outro. Ele sai, ele se movimenta. O monte significa os problemas das nossas vidas que nós enfrentamos quando nós nos prostramos e nos humilhamos diante do Senhor e oramos, pedindo ao Senhor para que Ele venha resolver os nossos problemas, nossas situações, a qual nós passamos pelas provas. Nós pedimos com fé e na certeza que o Senhor pode operar o milagre a favor de cada um de nós. Isso é ter fé, nem que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Quando nós temos fé, os problemas, o, o monte, ele se movimenta do lugar, ele se movimenta, os problemas são solucionados nas nossas vidas, mas que nós venhamos ter fé, acreditando que o Senhor pode nas nossas vidas, que o Senhor pode
tudo e todas as coisas nas nossas vidas, mas que nós venhamos colocar Ele nas nossas vidas em primícia, que nós venhamos colocar o Senhor em primícia, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar a palavra do Senhor, alimentar da palavra do Senhor, que nós venhamos comer o pão de cada dia, para que nós venhamos ser saciados, alimentados, para que nós possamos conseguir ficar de pé, porque só assim, quando a gente é alimentado, a gente tem força. Quando a gente é alimentado da palavra, nós somos renovados, nós somos fortalecidos, nós somos cheios da presença de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, porque muitos perecem por falta de conhecimento da palavra, muitos caem por falta de conhecimento da palavra. Muitos não conseguem ficar de pé por falta de conhecimento da palavra, perecem. Que nós venhamos alimentar desse pão diário, que é a palavra do Senhor, é onde que nos fortalece, é onde que nos dá força para caminhar, para os caminhos do Senhor, e para que nós venhamos ficar firme, alicerçado na rocha inabalável, que é Jesus Cristo. Porque às vezes pode vir os vendavais, vem os ventos, vem, as tempestades. Ali, como estava Jesus ali com aqueles discípulos no barco, ali Jesus estava dormindo. Ari barahashira barahas. Erebera barahashira barahas. Jesus estava dormindo, mas Jesus estava com eles. Ari barahashira barahas. Mas os discípulos, eles se desesperaram com aquela vendaval, com aquela tempestade. Esqueceram que Jesus estava ali com eles. Irabahashi, Aribarahas. Aribarahashira, Rabarahas. Jesus estava ali no barco, mas eles esqueceram. Eles esqueceram de clamar o nome de Jesus. Eles esqueceram de clamar o nome de Jesus. Porque ali Jesus estava no barco, era só eles clamar, usar a autoridade que Jesus já tinha dado para repreender aquele vento, aquela tempestade. Mas não, eles acordaram o rei, acordaram Jesus, e Jesus levantou ali e acalmou aquele vento, aquela tempestade, e falaram: homens de pequena fé, cadê sua fé? Arei, barahashira, barahas. Que nós venhamos, papai querido, nos fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Porque o Senhor está conosco, o Senhor está no barco, e o nosso barco não vai naufragar, porque o Senhor nos ensinou a usar a fé. Que nós venhamos usar desta fé, para que no nome de Jesus nós venhamos ter todo o poder, nós temos todo o poder e autoridade para repreender o vento, os vendavais, as tempestades que vier contra as nossas vidas, que nós venhamos usar dessa fé, que nós vamos crer que Jesus está conosco e Ele pode tudo e todas as coisas. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda. Ele está conosco, nós não estamos sozinhos, Ele está presente e é Ele que nos conduz, nos ajuda a fazer aquilo que for preciso, a nos orientar no que for preciso. É Ele, que nós venhamos colocar o Senhor à frente de tudo e usar da nossa fé, usar o nome de Jesus, para que nós venhamos acalmar os vendavais, usando da nossa fé em oração, em jejum, em leitura da palavra, na obra do Senhor, fazendo o ide do Senhor, que nós venhamos usar o nome de Jesus na certeza,
de que Ele existe, na certeza de que Ele é um Deus todo-poderoso que faz milagre, que faz muito mais além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, porque é Ele que pode tudo, é no nome dEle que nós podemos fazer milagre, e não é diferente nessa nosso tempo de hoje, nós podemos fazer milagre ainda. Faça nós fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, porque o Senhor, Ele não mudou. O Senhor, Ele continua o mesmo. O Senhor, Ele é um Deus do passado, Ele é um Deus do presente, Ele é um Deus da eternidade. O Senhor é um Deus que ressuscitou morto depois de 4 dias. O Senhor é o Deus que fez milagres e milagres, curou cegos, abriu os olhos de cegos, mas foi pela fé. É fé, é fé, é fé, é fé. Os discípulos de Jesus também fez milagres. Deus os ensinou. Pedro, Paulo, e nós somos discípulos. Nós somos a geração eleita. Ari barahashira barahas. E é no nome de Jesus que nós podemos tudo e todas as coisas. Oh, aleluia! Glorificado e exaltado seja o Senhor meu Deus, Todo-Poderoso. Ori barahashira barahas, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que tudo pode. E não há nada que o Senhor não possa fazer. Há algo demasiadamente impossível para o Senhor. Não há nada impossível para o Senhor, porque o Senhor é um Deus do impossível. Aonde os nossos braços, aonde a nossa força não pode mais, o Senhor entra em providência e o Senhor faz acontecer. O Senhor é um Deus que pode o impossível. O Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus de maravilha, o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus poderoso. Ari barahashira barahas, e nós cremos na existência do Senhor. Nós cremos no Senhor porque o Senhor é um Deus a qual nós buscamos, a qual nós servimos, a qual nós adoramos o único Deus, o Deus todo-poderoso. E não há nenhum outro além de ti, nem acima de ti, e nem igual a ti. Somente tu és Deus. Somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é soberano. Somente o Senhor é grande. Somente o Senhor é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Aleluia, papai. Ari barahashira barahas. Ari barahashirahas. De canturia. Labalashuri labalas. Oh, aleluia, Jesus. Glorificado, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia, papai. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus. Bendito és tu. Tu és grande, meu Senhor. Aleluia, papai. Aleluia, Jesus. Bendito é o Senhor.